Olá, sétimo ano, vamos para mais uma aula de ciências, tá? A gente está na nossa quinta aula já. Então, ó, 5 aulas com vocês. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam se cuidando em casa, porque não é para ficar saindo. A nossa aula agora vai ser uma continuação da aula anterior, que a gente começou a falar dos domínios morfoclimáticos, tá? Então, vou arrumar a tela aqui para vocês, para a gente ver certinho. Então, professora Fran, aula de ciências, domínio morfoclimático é a nossa quinta aula. Vamos dar uma lida aqui para a gente dar uma introduzida na matéria. Exploração e mudanças climáticas podem levar a araucária à extinção até 2070. A ausência de estratégias de conservação, a intensa exploração comercial de madeira e as mudanças climáticas podem levar a araucária à extinção até 2070. Tá? Esse é um estudo de uma universidade estrangeira aí. E está dizendo que a espécie é uma árvore símbolo do Paraná. Então essa árvore, a araucária, que é uma árvore muito bonita, que você vê de longe e já reconhece ela, porque ela tem esses galhos diferenciados, né? Muitos deles voltados para cima, só na copa, é uma árvore muito bonita. É uma árvore que é símbolo do estado e que é uma árvore que corre risco sério de extinção por vários motivos e a gente não tem cuidado muito dela. Nossa árvore símbolo aí. Tá? Então a gente vai para domínios morfoclimáticos, parte 2, porque a gente já estudou um pouco disso na aula passada. Então vamos relembrar lá o que era um domínio morfoclimático. Então a gente viu que domínio morfoclimático é uma classificação feita por um geógrafo aqui do Brasil, que ele dividiu as regiões do Brasil de acordo com o quê? Com relevo, com relevo, com o solo, com o clima em geral, né, com a hidrografia da região. Então ele levou em consideração esses aspectos físicos, químicos da região aí, tá? A gente falou na aula passada dos domínios de mares e morros, que é aquele que é beirando o litoral, a costa brasileira, né? Então falou também do domínio amazônico, que é lá na floresta amazônica. Esses dois domínios a gente viu que eles dois são quente e úmido, que tem uma alta biodiversidade na região, que tem solos pobres, mas que os seres vivos que estão ali mantêm os nutrientes no solo. Falou também de outros dois domínios, que também a gente comparou eles, que era o domínio do Cerrado e o domínio da Caatinga, que nesses dois domínios a gente já não tem uma disponibilidade de água tão grande. A gente viu, por exemplo, que o Cerrado, as plantas lá são conhecidas como floresta invertida, porque as raízes são muito longas para poder alcançar o lençol freático, que é onde fica a maior parte da água. Falou da Caatinga, que é considerado, né, um semiárido, porque é muito quente e não tem quase nada de água, que as plantas dessas regiões sofrem adaptações para viver nessas regiões. Agora a gente vai falar, então, aqui mostrando de volta quais são os domínios, né? Então a gente já falou ali do domínio número 1, que é o amazônico, já falou do domínio número 2, que é a Caatinga, já falou do domínio número 3, que são os mares e morros, e já falou do 4, que é o Cerrado. Agora a gente vai falar dos dois últimos ali, o 5 e o 6. Se vocês olharem, gente, dá pra ver que esses dois domínios, eles ficam principalmente no sul do Brasil, no sul do país. E eu quero que vocês deem uma olhada aqui no domínio número 5, que é o domínio das araucárias, tá? O domínio das araucárias e o domínio de mares e morros, que é o número 3, são os únicos dois domínios que se encostam, que não tem uma área de transição entre eles. Todos os outros domínios não se encostam, eles têm entre eles as áreas de transição. Então só o domínio das araucárias e o domínio de mares e morros é que tem essa proximidade tão próxima aí que eles se encostam de verdade, não tem área de transição. Todos os outros têm uma faixa de transição entre eles. Então vamos para o primeiro domínio de hoje, que é o domínio das pradarias, que fica bem no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então ali está dizendo que esse domínio é um domínio muito pequeno, se a gente considerar a extensão do território total brasileiro. Ele ocupa ali só 2% do território, porque ele fica ali bem no sul do Rio Grande do Sul, uma região bem específica, tá? O bioma predominante nessa região são os pampas, tá? Você está olhando a foto aí, está olhando a figura, está mostrando ali um grande campo, a gente não vê grandes árvores, a gente vê mais gramíneas, um pouco de arbusto, mas a gente não vê árvores grandes, né? Então a vegetação ali é um campo aberto mesmo. Quais são as características desse domínio das pradarias? As temperaturas são amenas, ou seja, não é uma temperatura muito quente, é uma temperatura mais baixa, mais amena.
As estações do ano são bem definidas. A gente tem inverno, a gente tem verão, a gente tem primavera, a gente tem outono. Tá? Então é bem definidas as 4 estações. O solo dessa região é um solo muito fértil, tem muitos nutrientes. Tá? Então o primeiro solo que a gente está falando que é fértil ali de verdade. Hidrografia. Possui regiões de banhados naturais, que é o que vocês estão vendo na foto aí, tá? Então tem algumas regiões que quando chove, é um solo que acaba não absorvendo muito essa água e forma esses banhados, que é importante para os animais, para os vegetais que são adaptados a essa região, tá? Então eles precisam dessa área encharcada, desses banhados para reproduzir, para comer, enfim, né, para se manter nessa região. Tem várias espécies que migram para essas regiões de banhado para poder, né, em determinada época do ano, para poder se alimentar e reproduzir, por exemplo. Como é que é a vegetação dessa região, então, do domínio das pradarias? A gente já falou, quando a gente viu aquela primeira foto lá, que parece um campo aberto, que a vegetação é baixa, é rasteira. Então tem predomínio de gramíneas e arbustos, que é o que a gente está vendo nessa foto aí também, tá? Presença de capões isolados nas beiras do rio, ou seja, perto dos rios, nas margens dos rios, a gente tem algumas áreas que tem árvores maiores. Mas a maior parte da vegetação é uma vegetação mais baixa, que são as gramíneas e os arbustos. Tá? Então a gente só vai encontrar essas árvores maiores perto dos rios, que são os capões. Impactos ambientais dessa região. Mais de 50% da paisagem já foi modificada. Tá? Então a gente só está ali com menos da metade desse domínio preservado. Por quê? Geralmente para pasto e para agricultura. Então você olha lá já parece um campo, né? Você olha o campo e já pensa, tá bom para eu criar gado aqui, que eu não vou precisar cortar árvores, não vou precisar gastar com isso. Então vão lá e colocam o gado nessa região. A criação de gado nessa região auxilia um outro processo de degradação do solo que a gente chama de compactação. O que é compactação do solo? O solo, gente, ele tem poros, ele tem os buraquinhos. E é nesses poros, nesses buraquinhos, que a água e o ar entram e, né, deixam esse solo fértil, por exemplo. Quando você coloca algo muito pesado passando ali o tempo todo, seja o boi, né, na criação do gado, ou seja as máquinas na agricultura, você vai compactando, você vai apertando o solo e você vai fazendo com que esses poros, com que esses buraquinhos vão sumindo. Então a água já não consegue entrar no solo com facilidade, o ar não consegue entrar no solo com facilidade, e isso também prejudica o crescimento das plantas, porque a raiz dessas plantas aí não é uma raiz muito forte, não é uma raiz muito desenvolvida. Por quê? Porque elas são gramíneas, são arbustos, então o solo é naturalmente fofinho, então elas não precisam de raízes muito fortes para poder penetrar no solo. Quando você faz essa compactação, que você aperta o solo, essas raízes não conseguem penetrar, tá? Então prejudica muito essa região, tá? Então a região ela acaba sendo prejudicado ali pela agricultura. Eles às vezes inclusive tiram essa vegetação natural, essa vegetação nativa para plantar o pasto de maior interesse para eles, que cresce mais rápido, que o boi consegue aproveitar melhor, ou então eles tiram para fazer a plantação de soja, de milho, enfim, da cultura vegetal de interesse, tá? Então essa região sofre bastante. Esse negócio da compactação do solo, vocês conseguem fazer experiência, gente, tá? Então, perto da casa de vocês aí, se tiver, por exemplo, uma rua de chão, um canteiro, alguma coisa, olhem como é que é. A parte onde a gente pisa, a parte onde, por exemplo, tem ali um canteiro onde passa a bicicleta, onde passa... Você olha, o solo vai ficando compactado, quase não cresce vegetação nessa região ali, né? Em comparação com a parte onde você não está pisando tanto. Você consegue fazer, então, essa observação. Quanto mais você pisa, quanto mais você passa nessa região, você vai prejudicando ela. Agora a gente vai falar do domínio das araucárias. O domínio das araucárias é um domínio bem conhecido aqui no Paraná, né? Boa parte do Paraná tem esse domínio aí também. A gente comentou que esse domínio ele acaba tendo contato direto com o domínio de mares e morros, então eles se encostam no outro, não tem uma área de transição entre eles. Então esse domínio das araucárias está dizendo ali que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então praticamente é um domínio quase só do sul do Brasil, né? Bioma predominante, bioma da Mata Atlântica de araucárias, tá? Altitudes acima de 600 metros, olha que interessante. Então a gente só vai encontrar esse bioma em regiões altas, né? Acima de 600 metros. Clima dessa região.
temperaturas amenas também, parecido com das pradarias, né? Então a gente tem climas, o clima aqui as temperaturas são mais baixas, são mais amenas. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então a gente tem a umidade aqui, a gente comentou até da influência lá do domínio amazônico, né? Chegando as chuvas aqui no sul. A gente tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Lógico que chega ali no verão chove um pouco mais que nas outras épocas, mas no geral a gente tem chuva durante o ano todo, tá? O solo é fértil e profundo, então se a gente cavar o solo, a gente vai ver que tem um solo bem profundo, é um solo fértil, então a gente consegue fazer crescer várias culturas vegetais ali. A vegetação dessa área, a gente divide ela em 3 estratos arbóreos, ou seja, pela altura da árvore, tá? Então, cada estrato arbóreo tem uma certa altura de vegetação. Então, a gente começa lá em cima com o estrato da copa das árvores, como a gente está vendo nessa figura aí, a copa da araucária, por exemplo, a copa das árvores mais altas. Depois, embaixo, a gente tem os arbustos, que são menores, né, logicamente, estão ali mais baixinhos. E, por último, ali, as plantas rasteiras. Então, a gente tem planta ocupando todo o espaço, gente. A gente tem espécies que são rasteiras, que estão lá embaixo, as espécies arbustivas, que são aquelas que têm um médio porte, e as árvores longas, as árvores que crescem de verdade, que ocupam o estrato arbóreo da copa das árvores, tá? Então, tem planta ocupando todo o espaço. Impactos ambientais dessa região. Gente, esse domínio morfoclimático foi reduzido a menos de 1% da área original. Ou seja, a gente destruiu 99% desse domínio. A gente só está com 1% dele. Olha só, a gente comentou lá da notícia no começo da aula que as araucárias podem sumir. A gente destruiu todo esse ambiente, a gente destruiu todo esse habitat, esse domínio morfoclimático. Olha só o que está acontecendo. Então a gente encontra hoje a araucária, muitas vezes uma longe da outra, elas não conseguem nem ter contato para reproduzir. E as árvores, as araucárias, a gente encontra árvores do sexo masculino e feminino. Então elas precisam de um certo contato entre elas ali para poder reproduzir, para que o pólen da árvore masculina chegue então na árvore feminina. E a gente às vezes não consegue de tão longe que estão essas árvores. Em regiões mais preservadas a gente ainda tem esse contato, mas mesmo assim a gente diminuiu tanto esse domínio morfoclimático, a menos de 1%, que essa vegetação corre um sério risco, né? Não só a araucária, mas as outras espécies de plantas relacionadas a ela, os animais que dependem da araucária ali na sua cadeia alimentar, na sua teia alimentar, tá? Então é uma área que teve uma intensa interferência humana. E a araucária, que é a árvore principal, vamos dizer assim, desse bioma, desse domínio morfoclimático também, ela corre um sério risco de desaparecer nos próximos anos. Vamos fazer um quiz, então, comparando esses dois domínios que a gente viu nessa aula, das pradarias e o domínio das araucárias. Número 1 é, então, os domínios das pradarias e das araucárias estão concentrados principalmente no sul do país. O que eles apresentam em comum? Letra A vegetação é bem adaptada ao clima quente e úmido. Letra B, solos pobres em nutrientes. Letra C, clima ameno com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Ou letra D, pouca disponibilidade de água. Então eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem aí, a gente já responde junto. Gente, lá então, o que domínio das araucárias e das pradarias, ambos domínios concentrados principalmente no sul do país, o que esses dois domínios têm em comum? Letra A vegetação é bem adaptada ao clima quente e úmido. O clima até é úmido às vezes, tá? Mas não é tão úmido como se a gente fosse comparar lá esses dois com a Amazônia e Mata Atlântica. Porém, ele não é quente, o clima aqui é ameno, tá? Então o que está errado aí é o clima quente. Aqui a temperatura é amena, não é uma temperatura muito quente. Então, A está errado. B, solos pobres em nutrientes. Esses dois domínios apresentam solos ricos em nutrientes, tá? Então, está errado também. Letra C, clima ameno, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Sim, né? A gente falou, então, que o clima é ameno, as temperaturas são um pouco mais baixas e que a gente tem chuva praticamente o ano inteiro. Então, letra C está correta. Letra D, por que está errado? Pouca disponibilidade de água. A gente também não tem, não é essa característica dos dois domínios, tá? Número 2. Sobre os domínios morfoclimáticos das pradarias e das araucárias, é correto afirmar. Letra A. De volta, a gente está comparando os dois domínios, tá?
São os únicos domínios brasileiros que se encostam. Letra B. Ocorre na região sul do país. Letra C. A faixa de transição entre elas chama-se Mata dos Cocais. Ou letra D. Ambos possuem árvores de grande porte em sua vegetação. Tá? Então, leiam aí com atenção, com cuidado, que a gente já vai responder junto também. E aí, gente, conseguiram? Pensaram em um pouquinho? Então vamos lá de volta. A gente ainda está falando dos dois domínios, o domínio das pradarias e o domínio das araucárias. Vamos falar sobre eles, então, o que eles têm em comum ainda. São os únicos domínios brasileiros que se encostam? Gente, os domínios brasileiros que se encostam são o domínio das araucárias, mas não é com o domínio das pradarias. Se a gente olhar no mapa, vou até voltar um pouquinho no mapa lá para vocês verem. Cadê ele? A gente vai chegar aqui. Opa! Se a gente voltar aqui nesse mapa, gente, ó, o domínio das araucárias é esse aqui, o número 5. Ele está encostando com o domínio número 3, que é qual? Olhando no mapa, mares e morros. O domínio das pradarias, entre o domínio das pradarias e a araucária, tem uma área branquinha aqui, que é uma área de transição. Então essa tá errada, tá? Então, os únicos domínios morfoclimáticos brasileiros que se encostam é o domínio das araucárias, sim, mas não é com as pradarias, é com os mares e morros. Então, voltando lá na questão do quiz. Então, letra A tá errada. Letra B. Ocorre na região sul do país? Sim, né? A gente acabou de olhar o mapa. Os dois domínios morfoclimáticos ocorrem principalmente no sul do país. Vamos ver por que o resto está errado. Letra C. A faixa de transição entre eles chama-se Mata dos Cocais. A gente ainda não falou das faixas de transição, mas a gente vai ver que a Mata dos Cocais fica bem lá para cima do Brasil, não fica aqui embaixo no sul. E letra D. Ambos possuem árvores de grande porte. O domínio das araucárias possui árvores de grande porte. A araucária é um exemplo dela, né? Então a araucária é uma árvore imensa. Porém, o tipo de vegetação predominante nas pradarias é uma vegetação mais rasteira, é uma vegetação mais baixa, não é de grande porte. Das araucárias até é, mas das pradarias então tá errado. Então, certa é a letra B mesmo. Os dois ocorrem no sul do país. Agora, gente, a gente já falou de todos os domínios morfoclimáticos. Então, a gente já falou ali do número 1, que é o amazônico, já falou do cerrado, já falou dos mares e morros, da caatinga, das araucárias e das pradarias. Então, a gente já falou de todos os domínios, já falou o que eles têm em comum, comparando um com o outro, o que eles têm de diferente, tá? Então, a gente já falou um apanhadão desses 6 domínios aí. O que ficou faltando pra gente? Ficou faltando falar dessa região em branco, entre um domínio e outro, que a gente chama de faixa de transição. Então, a gente comentou que quando a gente fala de domínio morfoclimático, não é 100% assim, ó, terminou o amazônico, começou o cerrado. Não é assim que funciona. A gente tem uma faixa entre esses domínios, que é uma faixa de transição, ou seja, apresenta tanto característica de um domínio quanto característica do outro domínio. Então, é uma mistura ali, é uma coisa meio confusa, né? Então, está dizendo ali ó, que tem características bastante complexas. Por que é complexo? Porque está misturando 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Então, não é algo tão padronizado quando a gente via lá comparando só o domínio com ele mesmo, tá? Tem elementos, então, de 2 ou de mais domínios. E ali está dizendo quais são os principais que a gente vai falar hoje, tá? O Pantanal, Mata dos Cocais e Agreste, que são os 3 circulados no mapa. Tá? Não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas a gente vai falar desses 3, a gente vai focar nesses 3, tá? Vamos começar pelo Pantanal, que pra gente hoje vai ser, na verdade, o que a gente vai focar mais, que é o mais importante pra gente nesse momento, tá? Então, ele é uma faixa de transição entre 2 domínios. Quais domínios? Então, tá mostrando aqui no mapa, circulado onde é que é o Pantanal, mais ou menos ali, né? A gente tá tendo uma faixa de transição entre o domínio amazônico e entre o domínio do cerrado. Tá? Então, a gente tem essa faixa de transição ali que é o Pantanal. Gente, vocês estão vendo aí a foto, né? Uma região com rio ali, com a vegetação rica em volta, um pôr do sol bem bonito, inclusive. Vamos falar, então, quais são as características dessa faixa de transição. Então, lembrando, o Pantanal não é um domínio morfoclimático. Ele é uma faixa de transição entre o domínio amazônico e o domínio do cerrado. Clima dessa região: verões quentes e úmidos, invernos secos e frios. 2 extremos também, né, gente? Verão quente e úmido, de volta. Verão quente e úmido, inverno seco e frio, tá? Então, são 2 extremos ali de clima que a gente tem nessa região, tá?
O solo, pouco permeável, ou seja, a água não consegue entrar dentro do solo, o solo não consegue absorver a água direito. É um solo que não tem essa característica, então, de absorver a água, ele é pouco permeável, tá? Isso faz com que facilite o aparecimento de lagos e lagoas. Essa região que vocês estão vendo na foto aí, por exemplo, ó, choveu, era um campinho de futebol ali das crianças, e tem uma criança andando de barco ali. Por quê? Porque a água demora para conseguir sair daquela região, porque o solo não consegue, ele não é permeável, não consegue fazer essa água entrar dentro dele com facilidade para atingir o lençol freático, tá? Hidrologia. Essas regiões, elas são bem caracterizadas por apresentar um momento de cheia e de vazante. O momento de cheia é esse que a gente está vendo aqui na foto. Ó. Então, choveu, né, a época de chuva ali, o verão que é quente e úmido, chove, forma então essas regiões alagadas na cheia. A vazante é quando essa água começa a descer. Demora para acontecer, mas ela vai descendo. Então, a vazante, a água começa a diminuir o volume dela nessa região, tá? E depois as crianças vão poder jogar futebol naquele campinho ali. Essa região do Pantanal também é conhecida pela grande biodiversidade. Tá? Então a gente tem uma imensa quantidade de animais, de vegetais e de outros seres vivos. Aqui para vocês eu coloquei a foto de alguns animais que a gente encontra nessa região do Pantanal. Tá? A gente tem ali o tucano, o jacaré de papo amarelo, a anta, piranha, a gente tem o tuiuiu. Tuiuiu, gente, é a árvore que é o símbolo do... Ah, desculpa, ó, me empolguei falando do tuiuiu. O tuiuiu, ele é uma ave que é símbolo do Pantanal, tá? Então ele ocorre nessa região. É uma ave muito bonita, eu já tive a oportunidade de ver um tuiuiu passando perto de mim voando. É uma ave imensa, na foto não parece, mas ele é muito grande. Parece lá quase um pterodátilo voando perto da gente. Muito bonito mesmo, tá? Fora as cores dele, né? O vermelho, junto com o branco, com o preto, dá um charme especial para esse animal. Eu gosto de todos os animais, mas o tuiuiu é um que eu me emociono quando eu lembro dele passando, voando perto de mim. É uma cena muito bonita de ver, tá? Esses animais que estão na foto, a maioria deles não ocorre só na região do Pantanal. A gente pode encontrar esses animais, por exemplo, na região amazônica, alguns na região do Cerrado. Não coloquei todos os animais aqui, tá? Mas só mostrando que apesar da alta biodiversidade, a maioria desses animais não ocorre só no Pantanal, que pode ocorrer em outras regiões também, tá? Então, mas são animais muito bonitos, é muito legal de ver essa região aí. Impactos ambientais dessa região de faixa de transição. Pecuária. Então, a região do Pantanal é uma região bem famosa, né, para a criação do gado. Então, tem muita criação de gado nessa região. E aqui nessa foto a gente está vendo, inclusive, ó, que o gado passando por dentro de uma região alagada. Né? Tem umas fotos ou vídeos que é ainda mais chocante, que o gado passa com água no pescoço aqui. É muita água mesmo, enche bastante, tá? E ali tá, né, o moço ali no cavalo levando o rebanho para algum lugar, provavelmente, onde não esteja alagado. Pesca, né, nessa região é muito famosa também, tá? Então a gente tem ali turismo para pesca, inclusive. Então o pessoal vai pescar porque a gente tem peixes muito bonitos nessa região. Por ter muita região de lago, de rio, a gente tem muito peixe, né, muita biodiversidade de peixe. Porém, a pesca, quando ela é de forma descontrolada, ela prejudica o ecossistema, né? Quando a pesca, você pesca para comer, para se sustentar, ok, as pessoas precisam disso. O problema é quando a pesca ocorre de uma forma desordenada. Então, você pesca ou para vender aquele peixe e não cuida para repor na natureza, ou mesmo a pesca esportiva. Ela acaba sendo prejudicial para o ecossistema também, tá? Ah, mas devolve o peixe para a região. Então, vamos pensar como é que ocorre a pesca esportiva. Alguns de vocês já devem ter visto de vez em quando, pelo menos, um pedaço de programa de pesca esportiva, que eles vão lá, pescam aqueles peixes enormes, né? Para começar, gente, machuca o animal, né? O anzol rasga ali a região. Muitos animais engolem anzol e morrem depois por causa disso. Aí eles tiram, né, o peixe ali, retiram o anzol, mas ele já está sofrendo, ele já está machucado. E mostram, tiram foto, filmam, não sei o quê, e devolvem o peixe pro ambiente. Aí eles devolvem o peixe, eles ainda não se dão por satisfeitos. Muitos deles ainda colocam assim, né? Colocam o peixe lá dentro, vai com o peixe pra frente e volta, pra dizer que pra ele, o peixe acostumar novamente com a água. Gente, o peixe é da água, ele não precisa se acostumar com a água. Quando você faz esse movimento de ida e volta do peixe, você também está prejudicando ele. Porque o peixe, ele nada pra frente. Você nunca vê um peixe nadando de ré. Por quê? Porque não é natural dele.
o peixe, ele respira por brânquias. As brânquias, então, estão nessa região do opérculo aqui, que é esse buraquinho que a gente vê nessa região do peixe aqui, né? Essa região do opérculo é por onde entra o oxigênio. Quando você puxa o peixe para trás, você está fazendo um movimento contrário, que é o natural para ele. Então, pode prejudicar, inclusive, a respiração do peixe, tá? Então, a pesca esportiva, apesar de parecer menos danosa ao ambiente, ela também causa danos, né? E o turismo nessa região é muito alto, porque é uma região bonita de ver, né? A gente tem vários animais, a gente tem a região do Pantanal é bem quista para turismo e às vezes acaba prejudicando a região também. Ocorre também mineração na região e agricultura. Então a gente tem que parar de pescar, a gente tem que parar de fazer turismo? Não, mas a gente tem que fazer tudo com consciência, com cuidado para preservar ao máximo a região, tá? Vamos agora para a segunda área de transição, que é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais já fica nessa região aqui, gente, tá? Então ela é uma faixa de transição entre 3 domínios. Ela é uma faixa de transição entre o Amazônico, entre o Cerrado e a Caatinga. Então 3 domínios diferentes, tá? Então vocês estão vendo aqui a foto, várias palmeiras bem bonitas também. É muito bonito de ver essa região. Vamos falar rapidinho sobre as características que tem essa área de transição, faixa de transição. Ela é uma floresta secundária. O que significa isso? Ela surgiu a partir do desmatamento anterior. Então, essa região foi intensamente desmatada e com o passar de tempo, começou a surgir essa nova mata ali, tá? Então, a gente chama de mata secundária, por quê? Porque ela surgiu a partir de um desmatamento anterior. Mas hoje em dia, ela é um bioma importante nessa região, tá? Fauna dessa região. A gente encontra animais de biomas diferentes, porque como ela é uma faixa de transição entre 3 domínios, a gente vai encontrar animais e plantas dos 3 domínios. Flora, o que predomina nessa região são as palmeiras, como a gente está vendo aqui e como a gente olhou na foto anterior também, tá? Então as palmeiras predominam nessa região. E são palmeiras altas, muito bonitas de se ver, tá? Algumas menores também. Impactos ambientais, pasto e agricultura, no caso soja principalmente, tá? Então a área é desmatada para dar lugar para pasto e para dar lugar para o plantio de soja. Ali a gente está vendo também uma ariranha se alimentando de um peixe ali, muito bonitinha. E a última faixa de transição é a faixa de transição do Agreste, que fica aqui nessa região, na pontinha do mapa que vocês estão vendo, perto do litoral, que é uma região de transição entre os mares e morros e entre a Caatinga, tá? Então esses 2 domínios aí. Quais são as principais características do Agreste, então? O clima. Ele é menos úmido do que o clima de mares e morros. Então, voltando aqui, ó, ele é uma área de transição entre mares e morros e entre a Caatinga. 2 coisas bem diferentes, né? Mares e morros, quente e úmido. Caatinga, quente e seco. Tá? Então, um tem muita umidade e outro tem pouca umidade, tem quase nada. Quando a gente coloca essa faixa de transição do Agreste, ele é menos úmido do que mares e morros. Então, ele não tem tanta umidade. Mas ele também não é tão seco quanto a Caatinga. Então, ele une ali as 2 coisas. Um pouco menos úmido do que um pouco menos seco do que o outro. Então, ele é uma mistura dos 2. Fauna. Vários animais que a gente encontra também nesses dois domínios morfoclimáticos, no qual essa faixa de transição faz parte, tá? Mas aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui está o veado catingueiro. A gente tem ali preá, gambá, cutia, tatu, outros animais aí também, tá? Flora dessa região, como é que é a vegetação? A gente encontra cactos, vegetação com tronco retorcido e bromélias. Veja só, bromélia é uma planta característica da Mata Atlântica, né? Então tá ali. Cacto, vegetação de tronco retorcido, é uma vegetação característica da Caatinga e também lá do Cerrado. Então são plantas adaptadas a ambiente seco, planta de ambiente úmido. Então a gente tem uma mistura das 2 coisas. Essa foto aqui tá mostrando os cactos pra gente, tá mostrando alguns arbustos, lá atrás algumas árvores, tá? Então tá mostrando pra gente como é que é essa região. Quais são os impactos ambientais que ocorrem nessa região? Pecuária e agricultura também, gente, tá? Então desmatam essa região para fazer pecuária e para plantio de alguma cultura vegetal aí. Nosso quiz, continuando ele. O Pantanal é classificado como faixa de transição. O que isso significa? Letra A. Possui característica de um único domínio morfoclimático. Letra B. Apresenta característica transitória entre 2 ou mais domínios. Letra C. Não apresenta relações relevantes entre fatores bióticos e abióticos. E letra D. Apresenta características de todos os domínios brasileiros. Gente, então, um tempinho para vocês pensarem aí.
Quem já sabe a resposta vai tentando identificar por que as outras estão erradas, tá? E a gente já responde junto. Pronto, gente? Podemos? Então lá, Pantanal classificado como faixa de transição. O que isso significa? Letra A. Possui característica de um único domínio morfoclimático? Se ele possuísse característica de um único domínio morfoclimático, ele seria um domínio morfoclimático, né? Então não é isso. Letra B. Apresenta característica transitória entre dois ou mais domínios. Isso, né, gente? Então a faixa de transição, ela é uma faixa de transição, então ela tem as características transitórias, ela tem característica tanto de um domínio quanto do outro domínio. Apresenta essa mistura dos dois. Vamos ver por que o resto está errado, então. C. Não apresenta relações relevantes entre fatores bióticos e abióticos. Gente, todo ecossistema, todo bioma, todo domínio morfoclimático sempre vai apresentar relação relevante. Não existe relação irrelevante quando a gente pensa na vida, quando pensa na interação entre os seres vivos e o ambiente onde eles estão, tá? E letra D apresenta a característica de todos os domínios brasileiros. A gente também não tem uma faixa de transição que tenha todas as características de todos os domínios, tá? Então isso também não existe. Então letra B, características transitórias entre dois ou mais domínios. Próximo. Mata dos Cocais é uma floresta secundária. O que isso significa? Então, o que significa ser uma floresta secundária? Letra A. Possui vegetação de em dois estratos arbóreos. Letra B. É menos importante ecologicamente que as outras florestas. Letra C. Apresenta dois grupos de plantas importantes. Ou letra D. Surgiu após o desmatamento de florestas anteriores. Então, uns minutinhos para vocês pensarem e a gente volta respondendo junto. E aí, gente? Conseguiram? A professora fala minutinhos, mas na verdade segundinhos, né? Pra gente não demorar muito. Então lá. Até porque tá fácil. Mata dos Cocais é uma floresta secundária. O que isso significa? Letra A. Possui vegetação em dois estratos arbóreos. O que são estratos arbóreos? A gente comentou lá das matas das araucárias, que tinham 3 estratos arbóreos, né? Que eram como se fosse pensando no tamanho das árvores. Então, extrato arbóreo alto, baixo e pequenininho lá. Não é isso que acontece na Mata dos Cocais, tá? Então, não é essa característica que define ser uma floresta secundária, tá? Então, isso não significa. Isso significa que a floresta está dividida em estratos. Não diz nada sobre ela ser secundária. Letra B. É menos importante ecologicamente que outras florestas? Não existe floresta menos importante, gente. Todo bioma é importante. Toda a região é importante. Não existe uma de ser mais importante do que a outra, tá? C. Apresenta 2 grupos de plantas importantes. Ela apresenta vários grupos de plantas, vários grupos de animais, então também não é isso, tá? Não é isso que define uma floresta secundária. O que define, então, uma floresta secundária? Ela surgiu após o desmatamento de florestas anteriores. Então, isso é uma floresta secundária. A floresta que surge após a degradação, após o desmatamento de uma floresta que existia lá antes. Tá? Então, letra D. E a última do nosso quiz, o agreste é uma área de transição entre os domínios. Quais são os domínios, então, que fazem parte, que estão ali tá tendo uma transição entre quais domínios? Letra A, Caatinga e Cerrado. Letra B, mares e morros e Caatinga. Letra C, Cerrado e Amazônico. Ou letra D, das araucárias e das pradarias. Então, pensem aí um pouquinho também. Esse talvez demore um pouco mais para lembrar, porque você tem que lembrar do mapa. Então, pense com cuidado, a gente já volta respondendo junto também. Vamos lá, gente? Antes de responder, vamos dar uma olhada no mapa, então, para poder responder com certeza? Então, a gente está falando da faixa de transição chamada de agreste. Então, vamos voltar lá no mapa da faixa de transição para a gente ter certeza onde que era o agreste. Voltar naquele que está maior, tá? Opa! Ai, esse aqui. Então, o agreste é esse aqui, gente. Tá? Esse que está ali entre o número 2 e o número 3. O número 2 está em vermelho, o número 3 aquele verdinho claro. Quais são esses domínios, então? Ali, ó, em vermelho está a Caatinga
em verdinho claro, mares e morros. Então, o Agreste é uma área de transição, uma faixa de transição entre mares e morros e Caatinga, tá? Então, letra B. Não é entre Caatinga e Cerrado, não é entre Cerrado e Amazônica, e não é das Araucárias e das Pradarias, tá? Então, é mares e morros e Caatinga, letra B. Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu os domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente terminou de ver, porque na aula anterior a gente já tinha visto 4, a gente viu os 2 últimos hoje, que é o domínio das pradarias e o domínio das araucárias, e a gente também falou um pouco sobre as áreas de transição ou faixas de transição. Gente, então essas duas aulas, a aula anterior e essa aula, elas se completam, né? Então a gente falou dos 6 domínios morfoclimáticos brasileiros, falou o que são eles, falou as características de cada um deles. Então o importante é, quando você pensa no domínio morfoclimático, é lembrar que, apesar da gente ter focado bastante em falar dos animais, dos vegetais daquela região, não é isso que define um domínio morfoclimático. Isso até faz parte, mas o mais importante é o relevo, o clima, o solo, os rios que passam naquela região, tá? E tudo isso influencia nos seres vivos que vivem ali, obviamente, né? Porque um ser vivo que precisa de umidade, ele não vai conseguir sobreviver num local que é seco. Vai ter mais dificuldade para isso. Então a gente tem que saber, a hora que você pensa nos domínios morfoclimáticos, as características principais para entender quais são as formas de vida que estão lá, o que acontece, saber que todos eles sofrem com impactos ambientais devido principalmente a ações humanas, né? Então as nossas ações interferem diretamente em cada domínio morfoclimático. Vocês têm lista de exercício, tá? Ou terão aí ainda uma lista de exercício falando sobre os domínios. Então façam com carinho, façam com atenção, olhem os slides. Quem está assistindo a aula pelo YouTube vai poder voltar e assistir outras vezes pelo canal do YouTube. Quem está assistindo pela TV, se quiser assistir de volta, né, vai ter que procurar outro canal. E ainda tem o aplicativo, gente. Então usem e abusem desses materiais, tá? Então quem puder, veja pelo aplicativo. O aplicativo vai disponibilizar para vocês depois as listas de exercício, os testes, o quiz. Pela TV, assistam, sincronizem na casa de vocês, né? Ou então pelo YouTube. Então vocês têm esses canais diferentes para poder assistir as aulas. Não deixem de assistir. Deixa a professora aumentar aqui para falar, olhando para vocês, né? Melhor do que falar assim então hoje. Aê! Então façam as coisas, gente, com carinho. A gente sabe que está passando por um momento em que é difícil, que a gente gostaria de estar próximo de vocês. Então, para os meus alunos, eu tô com saudade, né? Então, mas a gente não pode estar perto, então a forma de estar perto de vocês é aqui, mostrando, gravando as aulas. Aos alunos que não eram meus no colégio, se considerem meus agora. Então, eu sou professora de todos vocês, então vocês já podem dizer que tem aula com a professora Fran, eu sou professora de todos vocês. Tenho certeza que os professores de sala de aula também estão morrendo de saudade, que preferiam estar com vocês, mas infelizmente no momento que a gente está, a gente não pode. Então pensem, gente, façam as coisas com consciência, não fiquem saindo de casa sem necessidade, tá? Se cuidem, porque é um momento sério, né? Se a gente se cuidar, tá tudo bem, mas tem que tomar essa precaução, tem que tomar esse cuidado. Então façam coisas em casa, brinquem, estudem no momento que tem que estudar, né? Aproveitem essa convivência mais próxima com os familiares que vocês estão tendo aí. E, apesar da saudade, a gente está aqui. A gente vai ter mais aulas, né? Então, até a próxima aula. A gente espera que vocês estejam gostando. Tenho recebido várias mensagens de vários alunos. Então, muito obrigado pelo feedback, é importante para o professor. Obrigado também aos colegas de profissão que têm mandado sugestões, que têm mandado dicas, que têm mandado críticas, elogios, né? Isso é importante também. Espero que a gente, nas próximas aulas, consiga aprofundando mais conteúdos aí ao longo desse trimestre que tá passando aí, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau, gente!